Muito bem, bem-vindo ao Redação com Maia. Aqui, salvo engano, o último episódio de 2022 e logo menos 2023 vem aí. Galera, seguinte, hoje eu vou falar sobre vírgula. Já peço desculpa pelos barulhos externos, né? Vou tentar fazer o máximo para melhorar a qualidade disso aqui. Já comprei um microfonezinho. Então vamos lá. A aula de hoje é focada em vírgula, só que eu vou separar ela em duas partes. A primeira parte provavelmente saia hoje e a próxima provavelmente em janeiro. Então, seguinte, você aí que sempre teve dúvida com vírgula, você que está no ensino fundamental, você que está querendo fazer um Enem e está vendo que quando você manda as suas redações, eles falam sobre vírgula, agora é a hora, beleza? Primeiro de tudo, você tem que ter noção que você não pode separar o sujeito do verbo, nem o verbo do objeto com uma vírgula, ok? Um exemplo disso é quando eu falo: as noites frias traziam boas lembranças aos garotos. Eu não tenho nenhuma vírgula na frase, porque as noites frias são o sujeito, traziam é o verbo, boas lembranças, objeto direto. Aos garotos, objeto indireto. Então, logo eu não posso separar tudo isso com vírgula, ok? Bom, fiz uma pausinha aqui, né? Porque chegou um carro vendendo coisa, mas vamos lá. Segundo, a gente usa vírgula para separar termos que exercem a mesma função sintática em uma oração. Nossa, Isaac, que difícil. Descomplica para mim. Seguinte, quando a gente fala, por exemplo, sujeito, complemento, adjunto ou predicativo, a gente vai colocar vírgula. Mas como assim? Se eu tiver mais de um sujeito, mais de um complemento, mais de um adjunto, mais de um predicativo, eu sempre vou colocar vírgula. Quer ver um exemplo básico disso? Quando eu falo, por exemplo, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã fomos ao cinema. Deixa eu só reformular para ficar mais fácil e certo. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, nós fomos ao cinema. Você vê que eu tô falando eu, meu pai, minha mãe e minha irmã? Tem vírgula para separar meu pai, minha mãe. E quando eu falo e minha irmã, não tem vírgula. Ok? Ficou claro? Quando eu tenho elementos iguais, né, que exercem a mesma função sintática, eu sempre vou ter vírgula entre eles. Tá bom? Então vamos para o próximo. Quando eu quero, por exemplo, isolar o aposto, eu falo: o resto das verduras, tomate, alface, coentro, cebola, alho, pegarei na feira. Todos esses elementos que eu falei, eles vão estar isolados por vírgula. É bem fácil você compreender isso. Para simplificar, toda vez que eu for listar itens que têm a mesma função sintática, eu vou colocar vírgula. Ok? Então, se eu tiver muitos itens e eles têm a mesma função sintática, todos eles eu vou colocar vírgula. Nesse caso aqui, eu estou isolando o aposto, porque eu falei o resto das verduras. Que verduras? Tomate, alface, coentro, cebola, alho. Pegarei na feira. Ok? Inclusive no alho tem uma vírgula no final. Aí eu pegarei na feira, aí já não tem vírgula, certo? Vamos lá, eu isolo vocativos também. Eu falo, por exemplo, Letícia, vírgula, você quer ir ao cinema comigo? Tem vírgula, quando eu isolo vocativo, tá bom? E também quando eu vou isolar adjunto adverbial, caso ele seja extenso ou se eu vou destacá-lo, hein? Tipo assim, no dia seguinte, vírgula, ele saiu bem cedo para trabalhar. O adjunto, no caso, é no dia seguinte, tá bom? Foca nisso, hein?
Outra coisa, quando eu vou usar expressões explicativas. Um exemplo básico é: isto é, por exemplo, ou melhor, a saber, ou seja. Se eu tenho uma dessas palavras, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho ou melhor, a saber, ou seja, eles vão usar a vírgula. Então, quando eu falo, todos vamos contribuir. Eu, vírgula, por exemplo, vírgula, vou dar R$10. Situações assim, eu faço o uso de vírgula, hein? É muito importante isso. Expressões explicativas usam vírgula, ok? Grava isso. E o mais fácil de todos é nome de lugar e data. Quando eu falo, por exemplo, que a gente fazia lá na escolinha quando a gente era pequeno, São Paulo, 28 de dezembro de 2022. Quando eu falo São Paulo, eu tenho vírgula para colocar o dia, que no caso é 28 de dezembro de 2022, que é quando esse podcastzinho aqui está sendo gravado. A primeira parte foi isso. Sei que pareceu meio de improviso, mas a minha função aqui é tornar algo o mais simples possível para vocês. Qualquer dúvida, qualquer recomendação, qualquer coisa que você queira fazer para me ajudar, manda mensagem lá no e-mail redaçãocommaia, sem acento e sem cedilha, @gmail.com. Manda um e-mail lá para mim, fala comigo que a gente vai buscar sempre melhorar aí para vocês, ok? Espero que tenha gostado e tchau!